Shingeki no Kyojin é um dos animes barra mangás mais populares atualmente, tendo aí um número muito grande de vendas de mangás e também tendo um anime muito popular e que está causando bastante polêmica recentemente. Inclusive temos um artigo no site nerdzoom.com.br que você pode conferir. A questão é que alguns elementos de Shingeki no Kyojin trazem coisas novas e também muito criativas e de certa maneira uma genialidade por trás de toda essa obra. E o que vamos falar aqui hoje é sobre isso, mais precisamente sobre o personagem principal, nosso protagonista, Eren Yeager. Então, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos ao Hyper Quest. Hyper Quest. Muito bem, só avisando primeiramente que esse vídeo terá spoilers do anime e do mangá, o que ocorreu até agora. Então, caso você se preocupe com spoilers do mangá e queira só ver o anime, eu recomendo que você não veja esse vídeo. Ou caso você não se preocupe com spoilers, então aí no caso pode ficar aqui e assistir tranquilamente. Então é isso, você foi avisado. Mas para falar do nosso protagonista, Eren Yeager, vamos falar antes dos protagonistas de shonen. O gênero shonen, no caso, é um gênero muito conhecido no Japão, provavelmente o mais famoso, onde nós temos protagonistas que sempre têm uma motivação principal. Nesse caso, nós temos, por exemplo, o Naruto, que tem a motivação de se tornar Hokage. Nós temos o Goku de Dragon Ball, que tem a motivação de se tornar mais forte. E nós temos também o caso do Ichigo de Bleach também, que também quer se tornar mais forte e quer proteger os seus amigos. Como um todo, cada personagem, cada protagonista de anime shonen tem uma motivação principal. E, na maioria das vezes, é uma motivação grandiosa, que envolve ele fazer feitos grandiosos. Algumas obras não abordam dessa maneira, mas a maior parte, as mais famosas, também tem o caso de Fairy Tail, aborda dessa maneira, colocando personagens em momentos grandiosos e tendo uma motivação muito grande que afeta todos em volta. E no caso do nosso protagonista Eren Yeager, isso ocorre também. Ele tem a motivação principal de exterminar todos os titãs, porque a mãe dele morreu por um titã e também eles vivem ali numa sociedade isolada. E nesse caso, a motivação dele afeta outras pessoas. A partir disso que começamos a ver que ele apresenta alguns sintomas um tanto quanto diferentes de um protagonista normal. Ele apresenta um comportamento agressivo perante as outras pessoas, ele também não se preocupa com suas responsabilidades principais, ele também age simplesmente por instinto, não se preocupando com a sua segurança ou de outras pessoas, além do fato de que ele de certa maneira não sente tanto remorso pelos atos e pelas coisas que ele faz, e isso só aumenta durante todo o anime, durante todo o mangá, isso vai aumentando gradualmente, e de certa maneira essa motivação dele começa a afetar outras pessoas. No caso da Mikasa, por exemplo, a Mikasa acaba sendo afetada pela motivação dele, pelos momentos de fúria dele que ele tem com ela. Os amigos dele também, como Armin, por exemplo, acaba sofrendo pelas motivações dele e pelo fator dele não ser responsável, dele ter um comportamento mais instintivo e de não se importar com o que acontece à sua volta e só se preocupar com a sua motivação principal, que é exterminar todos os titãs. E esse tipo de comportamento é, de certa maneira, associado a um comportamento sociopata. E a partir desse momento começamos a perceber que a motivação do personagem Eren Yeager é diferente da motivação que ocorre com outros personagens de animes e de shonen. A motivação dele começa a afetar outras pessoas de forma negativa. E em outros casos, como Naruto, por exemplo, nós temos o protagonista afetando as pessoas, mas de certa maneira todas de forma positiva. Todo mundo apoiando ele, apoiando o que ele quer fazer, apoiando sempre as decisões dele em prol da sua motivação principal. E isso de certa maneira não é o que ocorre no anime e no mangá, porque várias vezes algumas pessoas aparecem, como é o caso do nosso anão favorito. A maioria das pessoas ali, boa parte delas, que não são os amigos mais próximos dele, acabam ignorando ou indo contra a motivação dele.
achando que ele age de forma impossível e de que aquilo prejudica eles. E esse é o principal diferencial de outras obras que vemos por aí. Correção rápida, nas próximas cenas eu vou falar Bertold, mas na verdade eu queria falar Reiner. E é simplesmente pelo fato que eu sou horrível com nomes. Então peço desculpas e isso que dá não colocar o nome dos personagens no roteiro. Acontece. Então temos o Bertold. Enfim, não sei pronunciar direito, peço desculpas aí. Eren e Bertold. Durante todo o mangá, durante toda a obra, descobrimos então finalmente de que eles não estão sozinhos, de que a humanidade não foi extinta, pelo contrário. Existem pessoas do lado de fora e os titãs, de certa maneira, foram culpa dos humanos, digamos assim. Mas isso é uma outra parte da obra. Mas, de certa maneira, a invasão que houve lá na muralha, na cidade, atrás da muralha, foi devido ao fato de que um grupo do Bertold, dos amigos dele, da Anne, no caso, acho que é esse o nome dela, eu esqueci, eu sou horrível com nomes. Eles acabam invadindo a muralha, destruindo tudo, porque eles estavam cumprindo uma missão, um requisito ali, e eles estavam fazendo algo em prol da sociedade deles, no caso, para tentar ir atrás do Titã Primordial, que é o do Titã Fundador, no caso, que é o capaz de controlar todos os outros titãs, e eles estavam indo atrás dessa missão. E ao ver flashbacks, ao ver a história de fundo do Bertold, nós vemos que ela é muito similar à história do Eren. Nós vemos que o Bertold, se nós tivéssemos começado o anime da perspectiva do Bertold, talvez nós teríamos a mesma jornada que tivemos com o Eren, porque ele também tem a motivação, ele também é induzido a acreditar de que aquela sociedade é de monstros, de que aquela sociedade está da muralha, no caso, do pessoal da ilha, está destinada a destruir eles. Então ele é motivado, ele tem sua motivação principal para proteger todo mundo, a sua família. Então nós vemos esses dois lados da mesma moeda, do Eren e do Bertold. Dois personagens que, de certa maneira, se encaixam no gênero de protagonista que tem uma motivação principal. E então, essa perspectiva dos dois é um dos pontos também muito positivos da obra, onde nós temos duas visões diferentes, mas ao mesmo tempo que são iguais, e dois personagens que tomam rumos diferentes. Porque enquanto Bertold sofre com as suas decisões, enquanto ele toma um lado muito mais depressivo, e ele acaba de certa maneira sim tendo uma depressão e tendo ali um trauma mental, sabe, psicológico, o Eren já ocorre algo muito diferente. No momento que o Eren descobre tudo isso, todo esse fator de que tem pessoas lá fora e de que a humanidade não foi extinta, a motivação principal dele meio que perde o rumo, porque ele agora não consegue entender mais quem são os vilões. E a partir disso começa a ocorrer algumas mudanças na obra, onde nós vemos os personagens conhecendo aquela sociedade, aquelas pessoas que estão ali para destruir a família dele, as pessoas da ilha. Então ele meio que se perde da sua motivação principal. Mas ao mesmo tempo, devido a todos os traumas que ele teve, devido a todo esse fator, essa motivação principal que afeta outras pessoas e afetou ele também, a motivação dele toma um rumo diferente. A motivação dele sobressai sobre qualquer outra coisa. E na visão dele, na perspectiva dele, o único meio dele proteger todos e dele salvar o mundo é exterminando tudo. Então nós vemos que a motivação do protagonista principal faz dele o vilão da história. E eu entendo que você pode achar que ele não é o vilão, que ele tem seus motivos, mas eu digo de forma geral da história, de que ele é o antagonista principal. Porque a motivação dele sobressai sobre todo mundo, ele acaba tendo o Titã Fundador, controlando os titãs, e então ele começa a dominação de tudo, a destruição de tudo, porque isso é o que ele acredita. E essa é a genialidade do protagonista. O fator de que a motivação dele acaba afetando todos os outros e a motivação dele causa uma destruição em si mesmo. No fato de que tudo que ele faz devido à motivação dele, para a motivação dele, ele não é algo positivo. Não é algo que no final de tudo ele vai se tornar um Hokage
ou se tornar mega poderoso e salvar o mundo, ou se tornar mega poderoso e salvar seus amigos. Não, é algo que ele se torna poderoso sim, mas no final de tudo, isso destrói todos em sua volta, e acaba destruindo ele também. Então a genialidade de Shingeki no Kyojin não está simplesmente no fato de ser uma obra que não alivia em mortes de personagens, que tem personagens que são carismáticos, não é só isso. É no fator de que nós vemos o protagonista que ao mesmo tempo é um antagonista, por causa da sua motivação. E isso é algo que me faz gostar cada vez mais da obra, me faz gostar da obra. E por mais que as pessoas estejam com medo do final, a obra como um todo tem um saldo positivo para mim. Porque essa jornada do protagonista, do herói trágico que é o Eren Yeager, é um dos principais fatores que faz a obra ser genial. Que faz a obra mostrar um protagonista se tornando um antagonista, mas ao mesmo tempo tendo essa divisão no meio e nos mostrando que nem sempre a motivação de alguém é algo positivo para ele mesmo e para todos. E bem, é isso. E o que você acha sobre isso? Se você tem uma opinião diferente, deixe nos comentários, que é muito importante. Não esqueça de curtir o vídeo, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e se inscrever no canal. Redes sociais logo abaixo, eu também faço lives na Twitch e tenho um site também, nerdismo.com.br, onde escrevemos diversos artigos diferentes sobre cultura pop. Espero que tenham gostado desse vídeo, foi um pouco longo sim, mas eu creio que eu consegui passar a mensagem principal aqui. E é isso, nos vemos até a próxima, tchau tchau.